Senhor presidente, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que passa a presidir o processo de impeachment a partir de hoje. Quero parabenizá-lo, senhor ministro, pela serenidade da sua conduta nas decisões proferidas na fase de instrução, confiando em sua experiência e espírito democrático para a continuidade desses trabalhos. Na pessoa do presidente da comissão, senador Raimundo Lira, agradeço a paciência e a isenção com que foram conduzidas as oitivas dos 44 depoentes e análise de 171 documentos que embasaram o parecer final. Ao senador Antônio Anastasia, manifesto mais uma vez minha admiração e respeito pela qualidade do seu relatório, fruto de intensa pesquisa e esmerado conhecimento jurídico. O parecer foi extremamente didático e preciso sobre as definições do processo de impeachment e a natureza dos crimes de responsabilidade. Evidencio aqui, senhor presidente, sobretudo neste momento, o respeito ao devido processo legal. Sabemos que será sempre estratégia do vencido apresentar-se como parte prejudicada, mas é fato que a comissão observou estritamente os prazos e os ritos definidos pelo Supremo Tribunal Federal e que foi assegurado à acusada o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Começo, pois, senhor presidente, por afirmar que reconheço não apenas a legitimidade, mas, sobretudo, a legalidade do processo e da etapa que ora se encerra. E por dizer que não identifico em nenhuma das decisões da comissão a ruptura da ordem democrática que ali querem enxergar alguns colegas parlamentares. A denúncia é clara, foi formalmente recebida neste plenário pelo voto da maioria absoluta dos senadores. Foi adequadamente instruída pela Comissão Especial do Impeachment e retorna a este plenário para que decidamos hoje se a presidente afastada vai ou não a julgamento por crime de responsabilidade. Não vejo aí senão a mais absoluta normalidade democrática. Reitero que não estamos, por enquanto, a julgar ninguém. Estamos ainda na fase da pronúncia. Estamos apenas avaliando se a denúncia procede e se deve prosseguir, se há materialidade do fato e autoria. Se encerrada a fase de instrução criminal, podemos estar convictos de que houve realmente um crime e de que há indícios suficientes de que a ré contribuiu para a sua execução. E em relação a esses pontos, senhor presidente, me parece que não há dúvidas. Não há dúvida de que houve abertura de créditos suplementares por decretos presidenciais sem autorização do Congresso Nacional. Não há dúvida de que houve atraso nos repasses entre o Tesouro Nacional e o Banco do Brasil. Não há dúvida de que existem indícios suficientes de que a presidente da República, por ação ou omissão, permitiu que esses ilícitos fossem praticados. No meu entendimento, estão postas, pois, e de forma clara, as condições para que prossigamos com o julgamento do mérito. Mas não nos cabe aqui, senhor presidente, nessa etapa que ainda é interlocutória e diante das evidências apresentadas, absolver sumariamente a acusada. Porque nada mais a favor da sociedade neste momento, senhor presidente, do que prosseguir com esse julgamento, cujo resultado esperamos venha a ter efeitos profundos sobre a vida política deste país. Que outro governante ousará se valer de fraudes fiscais, sabendo que poderá ser criminalizado pela manipulação eleitoral e eleitoreira do orçamento público? Como bem salientou o senador Antônio Anastasia em seu parecer final, os fatos que estamos aqui analisando estão diretamente associados à crise econômica que o Brasil vive hoje.
Investigá-los a fundo e julgá-los da perspectiva do nosso ordenamento jurídico representa um importantíssimo golpe na irresponsabilidade fiscal, na expansão insustentável do gasto público e na simulação contábil. É hora de levar essa investigação e esse julgamento até as últimas consequências. É hora de deixar bem claro a todos os gestores públicos deste país que zelamos pelo princípio da economicidade, pelo princípio do equilíbrio das contas públicas, pelo princípio da transparência, pelo princípio da moralidade administrativa. É hora de dizermos que estamos dispostos a ir até o fim na apuração dos ilícitos que venham a comprometer a sustentabilidade das políticas públicas. As conquistas sociais alcançadas nos últimos 20 anos foram colocadas em risco a partir do momento que o governo quis acelerar o crescimento da economia, aumentando os gastos públicos, negligenciando os desequilíbrios que poderiam ocorrer na economia. A trajetória de nossa dívida pública gerou uma crise de confiança na economia. Por consequência, em 2015, o país perdeu o selo de bom pagador junto às agências de classificação de risco. Voltamos a nos preocupar com questões que pensávamos estarem solucionadas. A inflação atingiu a marca de 2 dígitos. Os juros subiram ao nível de 10 anos atrás. A perda do PIB deverá chegar perto de 8% somente em 2015 e 2016. E as receitas de arrecadação de tributos ficaram seriamente comprometidas. Infelizmente, estamos amargando uma nova década perdida. Nossa economia passa por uma recessão sem precedentes na história. A face mais perversa disso é o desemprego, que tem subido continuamente desde o fim de 2014 e deverá continuar a piorar nos próximos meses, refletindo em melhores salários e aumento da informalidade no mercado de trabalho. Tenho a certeza que todos ganhamos com esse julgamento. Ganha o país que tem a chance de ver resgatadas as condições políticas para dar surgimento à estabilidade econômica. Ganha o sistema político que reconhece no estelionato eleitoral um crime que não pode se valer da impunidade. Ganha o Congresso Nacional porque terá confirmado sua disposição e sua coragem para investigar e julgar até as últimas consequências o próprio presidente da República em face de qualquer denúncia de crime de responsabilidade. Ganha o Estado Democrático de Direito, porque estamos aqui a provar que nenhum cidadão, nenhum agente político, nem mesmo a maior mandatário da nação está acima das leis. E ganha, sobretudo, a sociedade brasileira, que deixará de ser vítima de estratégias pouco republicanas da gestão da coisa pública. Que prossigamos, pois. Não há o que temer da história, senhor presidente, a não ser o risco da omissão. Voto, pois, pela continuidade do processo. Muito obrigada, senhor presidente.